conmigo, mujer, ven a gozar. Tú tienes llave, mujer, pa' vacilar. Tú tienes llave, mujer, pa' Olá, boa tarde, bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, vai começar a chover, nem agora que eu saí pra passear. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Vocês devem, algumas de vocês, né, devem se perguntar, tá, mas por que essa louca resolveu começar a falar sobre sexualidade feminina? Quem é ela? De onde veio? Por que veio? E aí eu quis trazer um pouquinho aqui da minha história pra vocês, né? Do porquê que eu comecei, por que eu me interessei tanto, né? Pela sexualidade feminina. E o fato é que eu, Simone, eu também, né? Como muitas de nós, tive aquela educação tradicional da família brasileira, né? A tradicional educação da família brasileira. E eu cresci assim, cresci com muito amor, eu tive tudo que uma criança poderia desejar dos pais, mas eu tive uma educação bem castradora, né? O meu pai, ele era bem conservador, apesar de que, por mais que minha mãe falasse, né, que seu pai, que isso e aquilo, eu acho que minha mãe ainda tinha um conservadorismo ainda maior do que meu pai em si, né? E eu cresci ouvindo, né, aquelas famosas frases. Se você se entregar antes, ninguém vai querer casar com você, não vão te valorizar, você precisa guardar a caixinha de música. Da caixinha de música a gente nunca vai esquecer. Mas enfim, porque eu lembro que eu fiquei olhando, caixinha de música, mas nem tem caixinha de música. Isso foi uma amiga da minha mãe que falou. Enfim, então eram essas frases que eu escutava, né? Menino pode, menina não pode. Aquela coisa, eu tinha que lavar louça, meu irmão não precisava lavar. Enfim, aquelas coisas de menino, menina, sexistas, né? E acontece que eu fui crescendo, achando que isso tudo era muito normal. E aí, quando eu comecei a namorar, pra mim foi muito difícil, assim, né? Porque eu comecei, claro, a descobrir a minha sexualidade, ter os meus desejos, né? As minhas vontades. E eu achava aquilo tudo muito errado, né? Então, eu me sentia a pecadora. Por mais que eu não achasse que eu fosse pro inferno, né? Com essa coisa toda, eu tinha a impressão de que, enfim, meu pai poderia chegar a qualquer momento, né? Quer dizer, meu maior medo não era engravidar, doença venérea, nada disso. Meu maior medo era que meu pai chegasse na hora, né? Olha que loucura. Meu pai batesse na porta ali do motel. E inclusive eu lembro que em um episódio, que foi quando eu finalmente decidi contar pra minha mãe que eu já havia tido relações sexuais, né? Eu não falei dessa maneira, né? Imagina, jamais falaria isso abertamente, mas eu me fiz de João sem braço e resolvi falar, não, eu preciso fazer tal exame, que é o nosso famoso Papa Nicolau. E ela me olhou assim muito brava e assim, então se você vai fazer esse exame, então é sinal que... Aí eu, E ela ficou assim, porque você me decepcionou, porque ele vai te largar, porque ele não vai querer nada. Eu dou graças a Deus, né? Enfim, que no negócio não foi adiante, né? Graças a Deus. Hoje eu sei o que realmente eu gosto. Mas enfim, porque ele não vai te valorizar, porque você não tá se dando valor. Enfim, isso são frases que até hoje eu escuto, tá? Mas é que hoje entra por aqui, sai por aqui e a vida segue. Mas, então, esse foi o tipo de educação que eu tive, né? E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que isso me travava muito nos meus relacionamentos, né? E eu comecei a prestar mais atenção. Falei, opa, peraí, mas por que tá errado, né? Claro que isso também veio junto com um questionamento religioso, mas acho que não cabe aqui, eu acho que cada um tem a sua crença. E eu comecei a me questionar, assim, pô, mas por que tá tão errado, né? E eu comecei a ir a fundo.
E aí, conversando com as minhas amigas, que todas tinham também suas relações, elas me contavam que sentiam coisas que eu falava, gente, mas eu gosto, eu acho bem divertido. Eu lembro até com esse meu primeiro namorado, eu brinquei com ele, eu liguei pra ele, eu falei, eu acho que eu sou uma ninfomaníaca. Aí ele ficou assim, tipo, não, levou super a sério. Eu falei, não, gente, calma, tá tudo bem, não é que eu vou sair na rua desejando sexo, eu tô brincando com você, né? Ou seja, até do meu próprio namorado também tinha a questão do preconceito, né? E eu não lembro por que eu comecei a falar isso. Que louca, né? Enfim, e aí eu conversava com essas minhas amigas e elas falavam, eu falava, gente, mas eu gosto muito, mas eu nunca senti esses negócios não que estão falando. Porque o povo falava, parecia que era tipo uma mágica, que você saía do seu corpo e tal. Eu falava, gente, mas eu nunca senti isso não, é gostoso. E aí eu resolvi começar a desvendar o meu próprio corpo. É claro que eu demorei muito, tá? Pra desvendar, pra conhecer meu próprio corpo eu mesma. Eu levei anos, né? Inclusive foi, se você for colocar numa linha temporal, foi pouquíssimo tempo atrás. Mas nos meus relacionamentos eu comecei a me permitir um pouco mais, né? A permitir, a não ter tanta vergonha. Porque tem aquela coisa, né? Se o cara vai lá nos Países Baixos, às vezes você fica com vergonha, tira, se sente desconfortável, tem medo das caras e bocas que você faz, porque afinal não são aquelas caras e bocas super sexys, né? Que você vê nos vídeos, que você vê as mulheres sexys fazendo por aí. A gente olha no espelho e faz uma cara e fala assim, nossa, gente, que ridículo. Eu devo estar fazendo essas caras horrorosas, né, na hora H. Enfim, aí eu comecei a pesquisar muito. Comecei a me aceitar dentro das relações, a aceitar até experimentar coisas novas, até porque o meu prazer ele foi aumentando, e a partir do momento que o seu prazer vai aumentando, você também vai aceitando muito mais. E foi quando eu comecei a querer me autodesenvolver, né? A procurar mesmo, assim, não, peraí, minha cabeça não tá seguindo muito tudo aquilo que eu aprendi. Então eu comecei com cursos de autoconhecimento, de inteligência emocional, e uma coisa foi entrando na outra, né? Eu fui vendo que uma coisa tinha tudo a ver com a outra. Nesse momento eu já tinha os meus orgasmos, já tinha experimentado os squirts, enfim, mas eu ainda estava muito presa a muitas crenças. E eu vou dizer que eu ainda tô, tá? A gente não quebra as crenças assim de uma hora para outra, todas de uma vez só. A gente vai muito aos poucos, né? E foi quando eu fui fazer o meu curso de coach. Eu gostei tanto dos cursos de inteligência emocional que eu quis me aprimorar, até por conta do canal que já estava no ar, né? Já existia. Isso foi em 2018. A ideia, né, já existia. E enfim, a ideia existia porque as pessoas vinham conversar muito comigo, porque eu tenho essa maneira muito aberta de falar. Eu deixei de ter vergonha de falar sobre o assunto. Eu acho que fez tanta falta pra mim falar sobre isso, que eu comecei a falar abertamente, né? E então as pessoas vinham falar muito comigo, vinham me pedir muitos conselhos, e eu comecei a ver assim, poxa, por que não, né? Realmente ajudar de verdade as pessoas. E eu até brincava, né? Até o nome do canal vem daí. Eu brincava que todo momento de conversa tinha aquele momento do fala que eu te escuto, né? Vai, fala que eu te escuto. Todo mundo sempre... Alguém tinha um problema, já tinha passado por isso na infância, e aí vinham, né, com aqueles dramas. Eu só dava uns... Para de ser louca! E eu comecei a brincar, né, com essa questão do... Vai, me fala, joga seus problemas que eu te empurro pra realidade. Foi daí que surgiu. Enfim, eu já tinha esse projeto em mente. Eu trabalhava numa instituição financeira na época. Então eu fui fazer essa minha formação em coach profissional. E foi quando eu me deparei com o meu coach, que eu havia passado pelo processo de coach anteriormente, né? Depois que eu fiz o curso de inteligência emocional, o qual me aplicou algumas ferramentas, né? E que eu finalmente coloquei o meu canal no ar,
né? E eu me deparei com ele, enfim, uma longa história. E eu comecei a conversar muito com as pessoas do curso e eu comecei a perceber o quanto as pessoas eram carentes de informação. Porque quando essas pessoas descobriram que eu trabalhava a sexualidade e trabalhava a sexualidade feminina, né, e de mulheres acima dos seus 30 anos, as quais ou estão em um relacionamento ou já saíram desse relacionamento, né? Porque essas que têm seus 30 a mais e estão solteiras e bem resolvidas, normalmente elas não precisam muito da minha ajuda, né? Então, são mais essas mulheres que passaram por um relacionamento longo, que vieram, né, que emendaram a coisa da cultura, a coisa das crenças, da educação, ao casamento, que também carrega consigo as suas crenças. Afinal, não são só os homens que são machistas, as mulheres também são machistas, a nossa educação foi machista, então a gente carrega muito isso. Né? Então não tem como dizer que vem só de uma parte, que é via de mão única, né? É uma via de mão dupla. Enfim, e aí foi quando eu comecei a perceber que os homens também tinham uma necessidade de aprender. Aprender a dar prazer mesmo para a mulher. Aprender como manter o prazer da mulher. Coisa que é muito difícil. Quer dizer, é muito difícil para os homens que não se interessam. Né? Mas eu vi que essa era uma preocupação muito grande dos homens. Os homens vinham me procurar para eu trabalhar as mulheres deles, né? Trabalhar as mulheres deles. E eu comecei a ver que se eu trabalhasse somente as mulheres, ia dar ruim, né? Afinal, eu ia ser a campeã de processos por divórcios, né? Porque a partir do momento que você conhece o que você gosta, o que você se interessa, o que te dá prazer, você não vai ficar com uma coisa meia boca. Se o cara não aprender, né, a vida, né, a fila anda. Mas, enfim, fiz esses cursos. Durante muitos anos eu achava que eu não estava preparada o suficiente. Então eu fui fazer faculdade de psicologia do sexo, né, pós-graduação em psicologia do sexo. Eu já era formada em arte e educação. Já fazia alguns cursos livres em psicanálise. E aí foi quando eu decidi finalmente fazer a minha formação em psicanálise. Então hoje eu sou praticamente uma psicanalista, eu tô na parte prática já, né? Então já tô na minha reta final. E enfim, essa foi a minha trajetória de informação, né? Essa foi a trajetória do meu aprendizado. Mas eu vou te falar que o que mais conta, tá? O que mais conta, claro que a teoria ela traz um embasamento para nós mesmos, né? Pra gente ter segurança de que a gente não tá falando balela, que a gente não tá, enfim, dando a nossa opinião, né? Pelo simples fato de dar opinião. Então, eu fui atrás desses cursos por conta disso. Mas o que mais importa, realmente, é a prática, é a minha história, né? Porque eu tive uma grande inspiração hoje, eu sou uma mulher extremamente realizada, sexualmente falando, tá? Algumas pessoas podem perguntar assim, mas aí uma mulher super bem resolvida, ela amedronta os homens. Sim, a gente amedronta os homens, não é todo homem que tem pulso ali, que tem força para estar ao lado de uma mulher. Eles normalmente têm muito medo dessas mulheres, sim, tá? Porque nós não somos aprisionáveis, né? Nós temos essa liberdade, esse espírito livre, eles só não entendem que eles podem ter esse espírito livre ao lado deles. Então juntar tudo, né? Porque afinal nós mulheres, nós temos aquela coisa do ser cuidada. Algumas vão dizer que eu estou falando balela, mas sim, no geral, nós mulheres temos a coisa do cuidado, do ser cuidadora. E chega um momento que nós queremos ser cuidadas também, né? Sabe aquela coisa do dormir de conchinha? O dormir de conchinha, ele representa muito isso, né? Quando você tá com seu filho e bota ele pra dormir, normalmente você faz uma conchinha nele. E é a mesma coisa, o homem quando dorme com você, ele faz uma conchinha. Então isso traz essa sensação de proteção, né? Então é isso, essa foi a minha trajetória, espero que eu tenha deixado um pouquinho aqui pra vocês. E eu sei que é possível as mulheres quebrarem as crenças, eu sei, porque eu fui capaz de quebrar crenças
de quebrar tabus sobre a minha sexualidade, parar de me sentir culpada, parar de me cobrar tanto, né? Sobre como agradar, como fazer, e começar a pensar um pouquinho em o que me agrada, o que me traz prazer. E eu comecei a ver que o que me traz prazer, o que me agrada, dá prazer ao outro. Então é a combinação perfeita e é o que deve ser levado adiante, né? Acho que por todas as mulheres, a gente parar com essa coisa do querer aprender 1001 técnicas para agradar ao homem, ou agradar ao parceiro, ou agradar à parceire. É que nesse caso, parceira, normalmente as mulheres sabem o que a outra gosta, porque somos mulheres, mas de agradar ao parceiro. Então, essa coisa de comprar revistas, as quais tem 1001 técnicas de prender o seu homem na cama, 1001 técnicas de sentar e ele nunca mais te largar, 1001 técnicas de cantar no microfone. Só que cadê as 1001 técnicas para você sentir prazer? Entendeu? Para vocês terem prazer juntos. Porque você fazer a quicada do amor, gente, não é a coisa que mais te dá prazer, não. Ela só vai te dar prazer se você já estiver muito excitada, tá? Isso a gente vai falar ainda em algum vídeo. Mas enfim, então é isso, é quebrar essa coisa do estamos aqui para satisfazer, estamos aqui para aprender a dar prazer. Não, estamos aqui para ter prazer, sabe? Para alcançar o nosso prazer. E eu tô aqui para ajudar, né? E eu espero poder ajudar a muitas de vocês, assim como eu pude me ajudar, claro, com a ajuda da minha terapeuta maravilhosa, doutora Sônia, sim, doutora Sônia. Inclusive do meu coach, por mais que ele não tenha sido muito bacana, mas do meu coach, de todos os cursos, da minha mentora, da minha sacerdotisa, a qual eu voltei a dar o valor ao sagrado feminino, né? Porque a gente traz muito aquela coisa, aquele peso de ser mulher. Ai, é um saco ficar menstruada. Ai, é chato, a gente carrega a criança por não sei quanto tempo. A gente reclama pra caralho. A gente reclama um monte de ser mulher. E aí quando você vai a fundo na história do feminino, né? Do sagrado feminino, do quanto nós mulheres já fomos sagradas, você fala, cara, eu sou um templo, né? E até aqueles dias chatos, sim, da menstruação, eles passam a ter um outro valor, eles passam a ter um brilho, né? Eles voltam a ter a sua importância. Então, sou muito grata a eles e sou muito grata à minha coragem de ter podido ir em frente, de ter podido quebrar essas barreiras e essas crenças, né, que me seguiram por tantos anos. E eu espero de coração que vocês tenham também, que eu possa ajudá-las a seguir, né, adiante, a seguir como é que fala? Quando você vai em direção, a seguir em direção a uma vida de prazer sexual, a uma vida onde você encontra, onde você conquista a sua saúde sexual, né? Onde você possa simplesmente, finalmente, libertar as suas asas e possa, enfim, voar. Um beijo grande e se você gostou do conteúdo, dá um like aqui, por favor, vai me ajudar muito. Conta um pouquinho da sua história, se você não quiser contar aqui nos comentários, manda um direct, né? Lá na outra rede, o Fala Que Eu Te Empurro, manda um direct pra gente, vamos conversar, vamos trocar ideia, histórias, vai ser muito bacana. E claro, encaminha para uma amiga que você acha que talvez eu possa ajudar também, né, que possa se beneficiar de todas essas histórias e de todo essa expertise que eu consegui ir acumulando e absorvendo durante tantos anos. E é isso, um grande beijo. Espero vocês no próximo vídeo.